Quero dar as boas-vindas a todos nessa noite, né? Uma noite diferente da nossa associação. Mas queremos agradecer a presença de cada um que se empenhou para estar aqui, né? O pessoal da comunidade também, que normalmente não participa no grupo da associação, mas está aqui hoje. Hoje a gente vai ser diferente um pouquinho a nossa reunião. A gente vai deixar o pessoal da Águas de Joinville falarem, né? Que eles têm bastante coisa para tratar com a gente. E só queria informar que esse mês que vem, então, a gente vai ter a nossa última reunião do ano. E depois, então, a gente vai fazer nosso encerramento. Mas no nosso grupo a gente vai comentando essas coisas, esses assuntos, né? E então, só querendo realmente dizer boa noite para todos e que nós possamos ter uma boa reunião nessa noite. Tá bom? Boa noite a todos novamente. Agradeço a presença, ainda mais tarde da noite, numa sexta-feira. E agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui, em nome da companhia, trazendo um pouquinho para vocês do nosso trabalho. E antes que o pessoal comece efetivamente no nosso tema, eu só queria contextualizar um pouquinho para todos vocês o que a gente está vivendo nesse exato momento no Brasil. Nós tivemos uma aprovação da lei do novo marco do saneamento e, basicamente, a Companhia Águas de Joinville vem, nos últimos 3 anos, se preparando, mas nesse último ano ainda mais, com o atingimento, a preparação para atingir todas as metas que estabelece a nova lei, que é a disponibilidade de esgotamento sanitário para 90% da população até 2033 e a manutenção do sistema de abastecimento de água, além de redução dos índices de perdas para 25% até 2033. E o que a gente vem trazer aqui hoje para vocês faz parte do sistema de abastecimento de água, que é a estação de tratamento do Piraí. A gente vai apresentar aqui para vocês várias intervenções que a gente vai fazer na estação para garantir que a nossa estação mais antiga ela continue abastecendo a cidade de Joinville, mas automatizada, modernizada, com um sistema inteligente ali de processamento. Para quê? Para garantir que a gente continue abastecendo a cidade com qualidade e preservando o meio ambiente. Eu não vou me alongar muito, porque a gente tem uma agenda bem pesada, vou passar já para a Samantha, mas reforço aqui e agradeço a presença de todos vocês, tá ok? Boa noite, pessoal. Meu nome é Samantha, eu sou agente socioambiental e trabalho na Companhia Águas de Joinville, né? E hoje eu estou aqui com uma parte da equipe da companhia. Temos o Camilo, que acabou de dar uma palavra para vocês, que é o nosso diretor. Temos também a equipe de expansão, pessoal de obras, né? A Paloma, o Jason e a Priscila. O pessoal da equipe também de qualidade e meio ambiente, a Cláudia, a Daiane e o Eduardo, desculpa, está lá atrás fazendo a ata. E temos também a equipe de comunicação, tá? Que é a Gisele e a Carol. Então, eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês, agradecer o apoio da Associação de Moradores, né, que eu conversei bastante com a Silvia, incomodei bastante ela nos últimos dias, aí, me ajudou a fazer acontecer aqui a reunião. Então, a gente vem conversar um pouquinho com vocês a respeito da modernização da estação de tratamento de água do Piraí, né, uma obra que vai ser interna, e depois o pessoal vai explicar melhor para vocês. Aqui é só uma observação, né? Então, essa obra ela tem um financiamento de uma agência francesa de desenvolvimento, né? E o programa Joinville Bem Tratada, né, é um programa de investimento, então, para a melhoria do saneamento básico em Joinville. Tá? Então, o investimento em obras de expansão em água e esgoto fica em torno de 1 bilhão nos próximos 5 anos. Nós viemos aqui conversar com vocês, né, a respeito dessa consulta pública. Então, antes de mais nada, né, a consulta é um meio de transparência, né, que tanto a instituição pública ou privada usa para, né, ter esse contato com a comunidade, né, para a gente ouvir um pouco das sugestões de vocês também.
Tá? Então, só para a gente, antes de passar a palavra para eles, né, explicar o projeto, tudo que vai acontecer aqui, eu queria só ver se todos assinaram a lista de presença, né? É muito importante. Ela vai estar passando aí, circulando no meio de vocês, caso alguém não tenha assinado, né? Eu peço a gentileza de assinar. O tempo de duração vai ser em média de 1h30. Então, a gente estipulou aqui, né, 1 hora para a apresentação e 30 minutos para as perguntas. Tá? Então, o pessoal vai apresentar aqui primeiro e depois, o que vocês tiverem de dúvidas, a gente pode conversar na sequência. Se for necessário, né, vamos ver como vai ser a questão de dúvidas, a gente ainda pode prorrogar por mais 30 minutos. Tá? Então, os interessados, né, em apresentar questionamentos, alguma observação ou sugestão, podem fazê-lo através de um formulário específico. Tá? Eu vou ficar com um formulário e a pessoa tem que preencher, se identificar. Tá? Conforme a pessoa for escrevendo, nós vamos recebendo, numerar esse formulário e para que depois seja lido na ordem, conforme foi entregue. Tá? Então, esse é o formulário. Após, né, assim que eu terminar aqui a minha fala, eu vou estar com o formulário. Quem quiser, eu entrego o formulário daí, a caneta, e é só preencher. Tá? Então, a pessoa também pode escolher, né, se quer falar, depois aqui na frente, a sua dúvida ou a sua sugestão. Se deseja que um moderador, né, um de nós faça a leitura, eu posso fazer a leitura daí da pergunta, ou se for só uma observação que é para constar na ata. Cada participante, então, que tenha entregado o formulário, manifestado interesse em fazer o uso da palavra, vai ter um tempo de 3 minutos para se manifestar. Tá? Para, né, fazer o seu questionamento, observação ou sugestão sobre o assunto exposto. E, como eu falei, então, vai ser por ordem de entrega do formulário. É importante também informá-los que está sendo feita uma ata e também, né, vão ser tiradas fotos e vai ter a gravação. Né? Então, o vídeo depois ele vai estar disponível no site da Companhia Águas de Joinville, assim como a ata de reunião. Para fazer né, para acontecer essa reunião, então fizemos algumas divulgações, muitas delas nas redes sociais. Né? Então, foi no site da Águas de Joinville, no Twitter, Facebook e no Instagram. Além das redes sociais, né, os moradores receberam uma carta convite. Então, junto com a fatura de água, foi entregue esse comunicado. A faixa fixada aqui no salão. Esse cartaz foi fixado nas escolas. E teve uma pesquisa que foi realizada aqui com os moradores. Eu cheguei a enviar pelo WhatsApp para 180 moradores. Desses 180, 54 pessoas responderam o formulário. Eu vi que o pessoal ficava meio em dúvida se respondia, se não respondia, com medo de abrir o link, mas aí eu ia conversando e as pessoas foram acreditando até abrir e responder. Tá? E, além, né, dessa divulgação, também foi enviado um convite à Câmara de Vereadores, ao órgão ambiental do município, né, a Associação de Moradores, igreja. Então, essa é a nossa articulação. Certo? Então, agora eu vou passar a palavra ao Jason, que vai iniciar a apresentação. Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Jason, eu sou engenheiro civil na Companhia Águas de Joinville e eu vou apresentar um pouco do projeto de modernização da Itapiraí para vocês hoje.
Essa que está na imagem é a Itapiraí hoje, com as estruturas que ela tem. Essa é uma estação de tratamento que foi construída na década de 50, mas a maioria das estruturas que a gente tem aqui nela são da década de 80. E ela atende aproximadamente 25% da cidade de Joinville. Então, mais ou menos 150 mil pessoas, dos bairros daqui da Zona Oeste, do Vila Nova, e também parte da Zona Sul de Joinville. E, basicamente, as estruturas que a gente tem na Itapiraí hoje são 2 captações de água do rio. A gente também tem aquela lagoa ali, que é o tratamento primário, que a gente chama de floco decantador. A gente também tem um conjunto de 8 filtros, essas estruturas aqui. E também, em seguida, tem as tubulações que distribuem água para a cidade. Qual é a justificativa para a gente fazer o investimento da modernização da Itapiraí? Primeiramente, justamente a idade da estação. Ela tem a maioria das estruturas tem mais de 30 anos, então a gente precisa fazer melhorias nela para otimizar a operação da ETA. Outra questão é que no tratamento da água são gerados resíduos, um lodo. E esse lodo, hoje, o tratamento dele é bastante simplificado. A gente precisa fazer aprimoramento desse tratamento também. E outra questão é que a gente tem um problema na Itapiraí nos períodos de chuva forte, porque a gente precisa reduzir a capacidade de tratamento para a gente conseguir tratar a água adequadamente. E todos esses investimentos que a gente prevê para a estação somam um total de 41 milhões de reais. Aqui a gente tem um modelo, um desenho 3D do projeto que a gente prevê implantar. Então, o que a gente prevê nesse projeto? A gente tem 8 filtros, como eu comentei anteriormente. A gente vai fazer a reforma desses 8 filtros e a gente vai construir 4 novos filtros, justamente para melhorar a qualidade da água tratada. E para resolver também o problema do lodo, que precisa ser melhorado, o tratamento do lodo gerado também, a gente vai construir uma estação de tratamento nova de lodo. Também está previsto, uma segunda etapa, a construção de um reservatório de água tratada. Para os momentos que a gente precisar fazer alguma manutenção na ETA, a gente tem esse reservatório com capacidade de 6,5 milhões de litros de água para a gente ter um fôlego de 3 horas e meia, mais ou menos, de abastecimento, quando a gente precisar fazer alguma manutenção na estação. Aqui é o desenho de outra parte da estação, onde a gente tem as 2 captações e também a lagoa de tratamento primário, que é o floco decantador, que eu comentei anteriormente. A gente tem as 2 captações, uma é mais acima no rio, outra um pouco mais abaixo. Essa segunda captação ela não consegue hoje mandar água para essa estrutura de tratamento primário. Ela manda água diretamente para os filtros da ETA. Então a gente vai também instalar bombas aqui nessa captação para mandar água para o tratamento primário. Então o ideal é que toda a água passe por esse tratamento primário, por isso que a gente vai fazer essa melhoria também. E no floco decantador a gente também vai fazer melhorias para aprimorar o tratamento nessa estrutura também. Outra melhoria que a gente vai fazer é dos acessos às captações. Daí, nesse caso, é para a melhoria da segurança dos operadores da estação mesmo. E aqui a gente tem um cronograma da implantação desse projeto e obra. Só um minutinho, eu tomo uma água. Aqui a gente tem o cronograma de implantação dessas obras. Então, esse ano, em 2022, a gente está concluindo o projeto básico dessa obra. Ano que vem, a gente vai fazer a contratação do projeto executivo e vai contratar também uma empresa para executar essas obras. Então, até o final do ano que vem, a gente vai
está iniciando essas obras. 2024 vai ser todo de obras na estação. E a previsão de conclusão das obras é em 2025, e início da operação dessas estruturas novas da estação. Da minha parte era isso, agora eu vou passar para a Cláudia, que ela vai continuar a apresentação. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês os resultados de um estudo de avaliação ambiental, né, avaliação de impactos ambientais e sociais desse projeto. Lembrando que, ao longo de toda a construção do projeto, foram considerados, né, nos estudos das alternativas, nas possibilidades, já foram consideradas as melhores alternativas, né, levando em consideração uma série de atributos, uma série de fatores, não só a parte técnica e financeira, mas também a parte ambiental e social. Numa análise preliminar, e de acordo até, né, com as diretrizes, né, internacionais, né, dos bancos internacionais de avaliação ambiental e social, esse projeto ele pode ser categorizado como categoria B+. O que significa isso? Significa que é um projeto que ele tem impactos, né, de uma gravidade menor, porém permanentes e com uma probabilidade certa de ocorrer. E, ao longo da minha explicação, acho que vai ficar mais claro o porquê que ele está caracterizado, né, como esse nível. Né? Então, é um nível de impacto substancial, que a gente chama. Né? Então, a gente não pode dizer que vai ser uma intervenção que não vai ter impacto. Porém, né, a gente precisa ressaltar que esse projeto traz impactos positivos permanentes. Isso também faz com que aumente, né, o nível de categoria, né, mas pelo lado positivo, porque a gente vai estar melhorando a qualidade de vida, a gente vai estar garantindo uma água de melhor qualidade, né, com mais segurança, né, em relação à qualidade da água para a população. Mas ele também traz impactos negativos substanciais, né? Principalmente pela localização dessa estação. Né? Ela está localizada numa área de conservação, né? A gente está aqui, né, inserido dentro da APA Dona Francisca, e parte do projeto também interfere dentro do Parque Ecológico Rolf Colin, que também é uma unidade de conservação aqui do nosso município. Ele envolve também uma intervenção, né, em áreas de preservação permanente, e vai ter a necessidade de cortar algumas árvores, né, para viabilizar a instalação daquelas estruturas. Então, só para contextualizar, né, esse estudo ambiental ele levou em consideração, né, a definição de uma área de influência do projeto. Então, a gente delimitou como uma área de influência indireta do projeto, considerando, né, a parte socioeconômica, todo o município de Joinville, e na parte da avaliação do meio ambiente, né, o meio físico, o meio biótico, a gente considerou toda a área da bacia hidrográfica do Piraí, né, que está esse contorno azul. Já na área de influência direta, como o Jason colocou, né, as intervenções elas vão ser bastante restritas, né, dentro da unidade da estação. Né? Então, as obras elas ocorrem dentro, né, da unidade. Então, se considerou aqui para o meio físico e meio biótico esse raio, né, de 500 metros em torno da unidade. Porém, para o meio socioeconômico, a gente entende que, em função dos acessos, né, essa área de influência direta ela vai se estender durante a fase de instalação das obras por todas as vias de acesso, principalmente na área rural. E, na fase de operação, a gente considera que toda essa mancha verde aqui da cidade, que é abastecida pelo sistema Piraí, ela vai ser beneficiada diretamente com esse projeto.
Então, essa delimitação é importante porque todos os estudos e os resultados que a gente vai apresentar, né, daqui para frente está considerando essa delimitação espacial. Começando, então, falando sobre o diagnóstico ambiental. O diagnóstico ambiental e social que a gente vai apresentar é um retrato, né, dessas áreas hoje, e daí a gente vai sempre trazendo como que o projeto vai interferir nesse cenário, né, quais são os riscos, quais são os impactos. Quais as atividades, né, que podem estar modificando, né, essa fotografia atual. Então, falando um pouquinho sobre o solo e os recursos hídricos, a característica do solo aqui da região ele basicamente argissolo. O que significa? Que é um solo bastante argiloso, né? E isso justifica também o problema que a gente tem no tratamento da água quando tem fortes enxurradas, porque todo esse material argiloso, né, carreia para o rio e daí compromete a qualidade lá da água, né, do que a gente precisa captar para tratar. Esse solo ele é característico também por apresentar uma baixa fertilidade, né, uma elevada acidez e teores elevados de alumínio, né? Então, a gente já sabe, a região de Joinville, né, grande parte dela, né, a gente já tem um diagnóstico que demonstra que é uma característica natural do solo, né, ser rico em alumínio. Mas um alerta que eu coloco aqui, né, que ele tem esse tipo de solo, ele acaba sendo um pouco mais suscetível a processos erosivos. Então, ele está mais vulnerável, digamos assim, a sofrer processos erosivos. Por isso que é importante, né, a gente manter a vegetação e a preservação, né, dessas áreas o máximo possível. E quais são as atividades do projeto que podem interferir, né, em relação a isso? A gente vai precisar fazer movimentação de terra, né? Vai ter que fazer escavação, né, para instalar as estruturas. A gente vai ter uma movimentação de veículos, movimentação de resíduos também, né? Então, aqui a gente considerou que existe o risco. Tudo que eu estou falando aqui não significa que vai acontecer. São riscos que podem acontecer que a gente precisa considerar e tratar para que não ocorram, certo? Então, quando a gente vai ter aqui um aumento na movimentação de veículos, necessidade de transportar, né, resíduos, principalmente esse material da escavação, movimentação de veículos está sujeito a acidentes, vazamentos, né, de óleo, e isso também pode comprometer a qualidade do solo. E alguns produtos químicos também. Tá? Em relação aos recursos hídricos, a gente está inserido, né, como eu falei, na bacia do Rio Piraí, e a qualidade do rio ela pode ser considerada como boa. Tem um indicador de qualidade de água que a CETESB, né, que é o órgão ambiental de São Paulo, elaborou e o Brasil todo utiliza, e ele classifica, então, com base na análise de alguns parâmetros, a qualidade do rio. A gente faz um monitoramento aí com uma periodicidade bem significativa e a gente constata aqui que o Rio Piraí ele tem um índice de qualidade em torno de 72, que corresponde, então, à faixa, né, ele pode ser caracterizado como uma qualidade boa. A princípio, não tem previsão, né, de ter alguma interferência direta, né, no rio. O que a gente observa como um risco seria mais decorrente do próprio carreamento de solo, né, durante as atividades de movimentação de terra. Em relação à qualidade do ar, a gente não tem dados de monitoramento da qualidade do ar, mas a gente fez uma caracterização na ETA Cubatão, que também está dentro da APA, né? Da APA Dona Francisca, e a gente identifica aqui, então, aqui seriam os limites, né, os limites mais restritivos da legislação que a gente tem, e a gente observa aqui que, mesmo durante havendo obras lá naquela unidade, né, nenhum dos parâmetros aqui que a legislação
avalia, aqui em cima a gente está falando de material particulado, então poeira, fumaça, né? Então a gente consegue identificar com esses parâmetros. Nenhum deles, né, chegou nem perto dos padrões mais restritivos da legislação. E a mesma coisa aqui para a emissão, né, de dióxido de nitrogênio, né, dióxido de enxofre, que também são poluentes, né? Então nenhum deles chegou nem perto do limite mais restritivo, porque a legislação ela coloca várias metas progressivas, né, para a melhoria da qualidade do ar. Então a meta final lá é o que a gente está representando aqui. Considerando que o Piraí está numa região ainda mais preservada, né, então a gente infere aqui que a qualidade do ar é ótima. O que pode alterar a qualidade do ar durante o projeto? A movimentação de terra, né, que pode gerar ali poeira, e a movimentação de veículos. Mas, ainda assim, a gente não espera que haja uma alteração, né, até pelo histórico que a gente tem lá da unidade da Itacubatão. Em relação ao aquecimento global, a gente analisa 2 fatores. Um seria como que o projeto pode contribuir, né, a agravar ou piorar a situação do aquecimento global. O que provoca, contribui para o aquecimento global? Basicamente, são 2 fatores. Ou a supressão de vegetação, né, corte de árvores, desmatamentos, né, a gente ouve bastante falar, né, na mídia da importância de manter, né, para ter essa regulação climática, e a movimentação de veículos por conta da emissão, da queima, né, da gasolina, do diesel, isso também pode contribuir para o aquecimento global. Porém, o projeto também ele tem que considerar, nessa análise, como que o projeto se adapta aos eventos... como é que a gente chama? Fugiu a palavra agora. Eventos extremos, né? Então a gente percebe que eventos climáticos extremos, a gente percebe cada vez mais que esses eventos extremos, né? Por exemplo, a gente teve há pouco tempo o ciclone bomba, né? Ou tem enchente. Então, como que o projeto, a estrutura, ela está adaptada, né, para não sofrer o impacto? Então, o que a gente tem no projeto? O próprio projeto, como o Jason colocou, ele tem como objetivo garantir a estabilidade na qualidade da água que está sendo fornecida, mesmo em situações extremas, né, ligadas à chuva, enxurradas, que fazem com que a qualidade da água do rio piore. Então, mesmo que tenha essa oscilação, com a implementação do projeto, a qualidade da água que está saindo se mantém a mesma. Então, a gente pode considerar que ele está propiciando uma adaptação, né, a esses efeitos da mudança climática. Em relação à fauna, nós temos na região, né, e não é à toa que ela é uma unidade de conservação, né, no plano de manejo da APA, foram identificados aqui algumas espécies de animais que são consideradas ameaçadas, né, de extinção. E quando a gente fala ameaçada, existem vários níveis, né? Então, uma espécie ela pode ser pouco preocupante, pode ser vulnerável, até pode ter uma situação crítica, né? Então, ela é criticamente ameaçada. Então, existem vários níveis de ameaça. Nenhuma delas, né? Então, aqui a gente tem o bugio ruivo, a onça parda, jaguatirica, gato do mato, tem aqui uma série de aves também, né? O beija-flor rajado, tem algumas serpentes, né? A mussurana preta, peixes lambari listrados. Esses que estão destacados em azul foram espécies identificadas num estudo que a companhia contratou em 2018, né? Teve uma empresa especializada que veio fazer esse levantamento de fauna ali na unidade, já pensando, né, nesse projeto de modernização. Como que o projeto pode, né, afetar essa fauna que está ali?
através da circulação de veículos, né? Então, o risco de acidente, a gente vai aumentar uma movimentação, né, nos acessos e no próprio interior da unidade, então, os riscos de acidente, e durante a própria atividade de corte de vegetação, né, também implica num risco, né, a esses animais. Em relação à vegetação, aqui eu procurei trazer aonde estão projetadas, né, as novas unidades, e já com as árvores que foram já identificadas que precisariam ser removidas, né, para a instalação. Então, aqui a gente tem, na parte dos filtros novos, né, e da estação de tratamento de lodo, aqui na área onde está prevista a instalação do reservatório, e aqui na melhoria dos acessos, né, que o Jason apresentou para a gente. No total, a gente está falando, a gente não, se vocês perceberem, a gente está falando, embora sejam muitos indivíduos, a gente está falando de árvores isoladas. A gente não vai remover um maciço florestal, uma floresta inteira. Então, são alguns indivíduos aqui isolados e aqui na borda do acesso que já existe na captação, né, que precisam ser deslocadas para conseguir o próprio maquinário, né, acessar. Então, no total, a gente estima aí a necessidade de corte de 383 indivíduos. Desses, 255 são nativos e 230 são palmitos, principalmente aqui na borda do acesso. Temos 3 cedros rosas e 3 araucárias. Essas 2 espécies elas são consideradas ameaçadas, né, a nível internacional. Dessas 255, parte delas, embora elas sejam nativas, elas não pertencem àquele ambiente, né? Então, a própria araucária, por exemplo, ela é típica da Mata Atlântica, mas de altitudes mais altas. Então, a gente considera que ela foi, né, o estudo, o inventário que foi feito, né, considera que ela foi introduzida. Alguém foi lá, plantou, jogou uma semente, ela, né, desenvolveu. Então, nós temos, desse total, 126, elas são exóticas, ou seja, não são nativas, ou são nativas, mas não pertencem a esse ambiente, né? São nativas do Brasil, da Mata Atlântica, mas de outras fitofisionomia, que a gente chama, né? Então, o lugar normalmente está relacionado à altitude, né? Então, vai mudando, né? O mangue é Mata Atlântica, mas ele já tem uma característica bem diferente da vegetação que a gente observa em Campo Alegre, por exemplo. Então, a composição vai mudando. 2 indivíduos mortos também. E, desse total de árvores, 21 estão em área de preservação permanente. O que significa isso? Elas estão próximas a corpos d'água, né, a rios, ou ao rio Piraí, ou um outro riacho. Em relação à vegetação ainda, aqui eu trouxe só a localização, né, aonde estão esses indivíduos, né, em amarelinho seria o cedro rosa, e em vermelho, né, os indivíduos de araucário. Em relação à área de preservação permanente, aqui no mapa está destacado, né, aqui em vermelho e aqui em roxo, né, as áreas do projeto que vão interferir, então, né, nessa área próxima ao rio. Lembrando que a nossa legislação ela permite, né, a ocupação de áreas de preservação permanente para atividades de utilidade pública, né, então isso é permitido. E lembrando também que a maioria dessas áreas elas já estão ocupadas, né? Então, elas não são áreas, como a gente mostrou ali, poucas árvores, né, vão precisar ser cortadas nessas áreas de preservação. Em relação à unidade de conservação, né, como eu falei lá no início, ela está localizada, né, dentro da área, né, aqui está a ETA, dentro da APA, né, a Área de Preservação Ambiental Dona Francisca, e a parte dos acessos, né, das captações, elas estão dentro do Parque Ecológico Prefeito Rolf Colin.
Em relação à APA, a gente observa aqui, de acordo com o plano de manejo da APA, que a ETA, as estruturas da ETA, elas estão dentro da área de uso intensivo. Então, dentro do planejamento da APA, é uma área que já permite uma maior intervenção. E no zoneamento do plano de manejo, né, do Parque Rolf Colin, as captações estão aqui nesse amarelinho, elas correspondem, então, à zona de diferentes interesses públicos, ou seja, o parque, né, ele já considera, né, a necessidade de a gente acessar, né, o recurso água, né, e eu acho que é importante ressaltar que tanto a APA, Dona Francisca, quanto o Parque Ecológico Rolf Colin tem como principal objetivo a manutenção, né, da qualidade e disponibilidade de água para fins de abastecimento público. Então, a gente entende também que o projeto está totalmente alinhado com o objetivo, né, dessas unidades de conservação, e as intervenções vão ocorrer em áreas em que permitem, né, essas interferências. Em relação ao diagnóstico social, eu vou pedir para a minha colega Daiane, coordenadora socioambiental, que ficou responsável, então, por fazer essa análise social. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Chegou a parte mais legal aqui da reunião. Estou brincando. Com relação à parte do diagnóstico social, então, que nem a Cláudia comentou, essa aqui é a área de influência direta. Então, essa daqui é a Estrada dos Morros, né? E essa aqui é a Estrada Comprida. Essa daqui tem parte da Estrada Piraí e parte da Estrada do Atalho. Eles vão, a área de influência direta, ela vai até a parte aqui da rodovia Júlio Stolff, a SC 108. Então, essa é a área de influência direta que a gente trabalhou, levantou os dados e trouxe eles aqui. Hoje a gente está falando aí de 289 economias. Dessas 289 economias, a gente tem 89% de residências, 8% de comércio e 3% é indústria pública. Falando um pouquinho sobre o saneamento básico, então, com relação ao abastecimento de água, tem 86% dessas residências, elas são abastecidas pela Águas de Joinville. E desses 86%, além da Águas de Joinville, 21 residências, economias têm fonte própria de água também. 249 têm ligações de água ativa, 167 possuem caixa padrão e 125 possuem caixa de água. Isso esses são dados da companhia que a gente tirou do nosso cadastro e também daquela pesquisa que vocês responderam, tá? Com relação ao esgotamento sanitário, 98,1% possuem fossa-filtro e 100% das pessoas possuem drenagem e 100% dos resíduos são coletados pela coleta convencional e seletiva. Com relação ao transporte e à mobilidade, a área de influência direta inteira, ela possui estradas não pavimentadas. São todas estradas aí de barro, né? E são atendidas parte pelo transporte público. Então, o terminal mais próximo é o terminal do Vila Nova e o último ponto de ônibus é aqui na Estrada Piraí, número 1500. Aí a gente precisa ter uma atenção, né, um ponto de atenção, que com relação ao nosso empreendimento, vai aumentar a circulação de veículos aqui nessa área, vai aumentar, a gente sabe, com relação, né, como aumenta os veículos, né, vai aumentar o transporte aqui, vai aumentar lama e poeira e um possível risco de acidentes. Com relação à saúde, à educação e o lazer, aqui a gente tem as casinhas mostrando a parte da educação,
os pontinhos azul e roxo são as áreas de lazer, e o pontinho, o maisinho aqui é a parte da saúde que a gente tem. Essa daqui é a área de influência direta, essa linha em vermelho. Então, aqui a gente vê que, com relação aos equipamentos públicos, na área de influência direta, a gente possui 2 escolas. Com relação às atividades comerciais, a gente vê um potencial turístico ecológico aqui muito bacana. Tem uma área de lazer, recreação com presença de parques aquáticos, tem o Pesque e Pague aqui também na região, pousadas, tem bastante venda de produtos coloniais e verduras orgânicas, né? A parte da agricultura, a gente tem aí a maior parte, a gente tem aqui 15 produtores de pupunha e 16 de arroz. Então, esses são a maior quantidade de agricultores que a gente tem. Essa fonte é da Unidade de Desenvolvimento Rural. Com relação à parte da... Vou chamar a Cláudia aqui para continuar essa parte. Outro ponto que a gente precisa considerar, né, quando a gente faz essa análise, é qual que é a suscetibilidade da área, né, o quanto ela está sujeita a possíveis desastres naturais. A gente consultou dados, né, que foram gerados pelo Serviço Geológico, né, Nacional, então foi feito um mapeamento aqui do município, e ele demonstra, só para ficar claro, a gente tentou fazer um zoom aqui, né, nesse circulinho, nesse verde. Quanto mais escuro, maior, né, o risco, né, de ter alguns eventos, né, relacionados à movimentação, deslizamento, né, esse tipo de coisa. Então, o que a gente observa? Que a gente tem um risco maior do outro lado do rio. Então, não oferece risco para a unidade, e a intervenção que a gente vai fazer aqui também não vai impactar, né, do outro lado do rio. Aqui a gente percebe, no cantinho também, ele está dentro da área de influência direta, mas ele está fora da área onde a gente vai fazer a atividade de terraplanagem. Ele teria um risco médio de deslizamento, quedas de rocha, né, e rastejos, né, que são os nomes técnicos, né, que a CPMR traz para esses desastres. Aqui, o que a gente observa nesse pontilhadinho aqui, e ele não está na área diretamente afetada, mas está bem próximo, é que tem uma alta suscetibilidade a gerar enxurradas, né? Então, por que esse é um ponto de atenção? Porque se durante a movimentação de terra tem que tomar um cuidado maior, porque é ali que começa, né? Vocês já conhecem a realidade mais do que a gente, né? Quando vem uma tromba d'água, uma chuva, então é um ponto onde começa a ter esse fluxo em função da altitude. Então, se eu já tenho se a gente não cuidar, né, no processo de instalação e permitir que vá mais lama, sedimento, isso pode agravar a situação, né, para quem mora aqui para baixo. Então, é um ponto de atenção também que a gente colocou. E, em relação a alagamento, assoreamento e inundação, ele traz aqui, né, nessa escalinha de azul, né? Então, ele mostra que aqui está um azul bem clarinho, ou seja, o risco de alagamento, até em função da própria altitude, né, onde a gente está, acaba sendo baixo. Então, quais são as atividades, né, que precisam ter atenção em relação a isso, né, e ter procedimentos técnicos? Seriam as atividades de movimentação de terra. Bom, considerando todo esse diagnóstico, né, e todas as atividades que o projeto prevê, a gente listou 27 impactos, possíveis impactos. Desses 27, 8 foram considerados baixos, né? Então, aqui a gente, em relação ao consumo de água,
o assoreamento de rios e drenagens, né, que estavam associados com aqueles riscos, né? Então ele acabou. O que a gente considera para definir a importância? A intensidade, né, do impacto, se é possível reverter, né? Então se eu consigo recuperar, ou se ele é um impacto permanente, e se existe algum requisito legal já regrando aquela atividade, aquele procedimento que precisa ser seguido e observado no projeto. Então, essa análise foi feita, né? Então, chegou na constatação de que 8 desses 27 impactos eles têm uma importância baixa, 13 têm uma importância média, e aqui eles estão bastante relacionados com a movimentação de terra, pelo fato de a gente estar, né, em unidade de conservação, e 6 desses impactos eles têm, então, a gente considerou como tem uma importância alta, né? Então, a gente está considerando aqui a necessidade de materiais de jazida, então o impacto acaba não sendo na unidade, mas a gente sabe, né, que todo material, né, de mineração é um resíduo, é um material finito, né? Ele esgota, né? Não é um recurso renovável. A gente considerou aqui também como uma importância alta a perda, né, o risco de perda de biodiversidade em função de supressão de vegetação, né, ou de algum impacto à fauna, e da intervenção em áreas protegidas. Risco, né, a gente nunca pode desconsiderar, né, que acidentes, né, dentro na fase, né, de construção, né, existe, né, o risco de lesão ou morte de pessoas ou por acidente de trabalho. Então a gente precisa estar atento a esses riscos, e a gente considerou também como um impacto importante, mas é um impacto positivo, a melhoria nas condições de saúde da população. Todo esse material ele vai ser disponibilizado no site, né, com detalhes. Aqui a gente trouxe só um resumo, né? Mas o que é importante considerar e apresentar para vocês? Para cada um desses impactos foi feita uma avaliação, né? Então, o que a gente chama da hierarquia de mitigação, ou seja, como que a gente vai evitar que esse impacto aconteça, né, durante a instalação do projeto. Então, a gente considera quais ações a gente precisa fazer para evitar, quais ações a gente precisa fazer para minimizar, para reabilitar, né, ou para compensar. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, né, dos mais importantes, né, que foram considerados e os que mais afetam diretamente, né, a comunidade aqui do entorno, que seria a perda de biodiversidade. Então, o que a gente viu? Que a gente não tem como evitar, porque a gente estudou várias alternativas de projeto, e a que menos, né, impacta é essa que a gente está propondo. Então, mais do que isso, a gente não consegue evitar. Mas como que a gente pode minimizar, né? A gente tem todo um trabalho de sensibilização com os trabalhadores, né, em relação ao consumo consciente, na aquisição das jazidas, né, material mineral, né, saibro, brita, terra. Então, a gente pode minimizar isso, né, adquirindo esses materiais de empresas licenciadas, que têm o licenciamento ambiental adequado, porque daí ele está seguindo todas as regras para garantir que não haja perda de biodiversidade. E a gente está prevendo aqui também contratar um plano de ação de biodiversidade. Então, isso é uma novidade, né, na companhia, vai ser a nossa primeira experiência em contratar um estudo nesse nível, né? E o que esse estudo vai trazer? Esse plano de ação vai trazer? Ele vai trazer a garantia de que a gente não tenha uma perda de biodiversidade, e vai identificar ainda possibilidades de garantir que, além de a gente não perder, que a gente consiga implementar algumas ações que aumentem, né, contribuam para essa biodiversidade. Então, aqui é o compromisso, né, de a gente não permitir que esse impacto aconteça. E ações de reabilitação, né? Então, para recuperar, né, seria a recomposição da área, né, plantio de novos indivíduos, implementação de novas áreas naturais.
e toda a orientação também da equipe envolvida no projeto, isso já é prática, né, de treinar, né, que eles se limitem, então, né, à supressão, corte, intervenção naquela área que foi definida no projeto, né, para não avançar, né, além daquilo que foi previsto e autorizado. Outro exemplo de impacto aqui que eu trago para vocês, e que acho que é o que mais interessa, né, é o incômodo à vizinhança. Então, o que a gente considera aqui, então, nessa hierarquia de mitigação? Ações para evitar o impacto. Cobrir a caçamba, né, que transporta resíduos, né, sempre a gente exige que eles usem, né, a lona, né, para não ficar espalhando mais poeira, né, do que o necessário, para não cair material, né, no meio da rua. Não ultrapassar a capacidade de armazenamento, né, dessas caçambas. Ações para minimizar o impacto. Então, o aumento da circulação de veículos durante a fase da obra vai acontecer, não tem como evitar, né? Mas a gente pode minimizar, né, impermeabilizando de forma provisória, né, os acessos onde ocorre maior circulação de veículo, respeitar o limite de velocidade nas vias, né? Então, isso aqui a gente consegue com ações, né, de treinamento, sensibilização, né, das equipes, né, que vão estar trabalhando. Aspersão de água, né, em vias em período que está muito seco, então, para controlar um pouco a poeira. Então, esse é um procedimento que a gente já adota, né, em outras obras. O controle, né, através de inspeção de veículos. Então, a gente está exigindo também que seja feita uma manutenção preventiva dos veículos para evitar acidente, evitar vazamento, evitar ruído acima do normal, né? Restringir o horário das atividades, né, e fazer também um monitoramento de nível de ruído, né? Então, existe normativa legal que estabelece o limite máximo, né? Então, a gente também monitora para garantir que não seja ultrapassado e que não cause, então, um incômodo, né, excessivo aí para os moradores. Todas essas ações, né, para evitar, minimizar, elas estão organizadas em 14 programas, né, que compõem, então, o que a gente chama do Plano de Gestão Ambiental e Social do projeto, da obra. Então, a gente tem um programa de gerenciamento de resíduos, um programa de gestão de riscos, né, e preparação à resposta a emergências e desastres naturais, porque, ainda que a gente faça um monte de ação para evitar, o risco existe, né? E, numa eventualidade, a gente precisa saber como agir, como responder. Plano de ação de biodiversidade, que eu já comentei com vocês. A gente tem um plano de engajamento de partes interessadas e gestão de queixas, então, que a Daiane vai comentar um pouquinho, né, como que a gente vai estabelecer, né, e reforçar e aproximar cada vez mais esse canal, né, de comunicação com vocês. Treinamento e conscientização ambiental, né, da equipe que vai estar trabalhando no projeto. Implantação, operação e encerramento dos canteiros de obra. A gente tem procedimento que regra, né, todos os cuidados que precisam ter. Fiscalização, né, na cadeia de fornecimento primário, né, para onde está indo o meu resíduo, da onde está vindo o material, né, que a gente vai usar também para evitar que tenham alguns impactos, né, relacionados lá à produção, né, ou à prestação desse serviço. Controle de processos erosivos, né, então, durante principalmente a fase de movimentação de terra. A contratação de mão de obra, né, então, a gente tem um trabalho, um programa voltado também para incentivar, né, a contratação, né, de mão de obra local. Mitigação de impactos sociais e econômicos temporários, né? Então, está previsto lá no final da obra, vai ter um momento que vai ter que parar, né, a estação para interligar tudo de novo. Então, nesse período, pode acontecer, né, pode não, vai acontecer a interrupção no fornecimento de água. Mas como que a gente evita, né, minimiza o impacto? A gente tem uma série de procedimentos. A gente vai programar isso para um horário de menor consumo, né, que a gente consegue observar lá. A gente vai comunicar, né, todos vocês com
com um período de antecedência para saber, né, que naquele período vai ficar. Então, e a grande maioria, né, já tem também uma caixa d'água que também, né, faz com que não haja um impacto maior em função disso. A gente tem um programa também voltado à saúde e segurança, né, do trabalhador, manutenção de veículos e equipamentos, como eu já falei, o monitoramento de emissões e de ruídos também estão previstos durante a execução da obra. Além disso, a gente tem um procedimento, né, de supervisão, né? Então, o que significa isso? A gente vai contratar uma empresa para executar a obra e a gente vai ter aqui o fiscal que vai estar acompanhando para olhar se eles estão cumprindo tudo aquilo que a gente pediu para fazer, né? Que a gente determinou lá no contrato que eles cumpram. Além disso, a gente tem uma supervisão que faz vistorias, e essa supervisão ela vai olhar, então, se todos esses requisitos de saúde, qualidade, meio ambiente estão sendo seguidos, né, pela empreiteira, e se a fiscalização está sendo atuante. E essas vistorias, né, elas podem resultar numa vistoria aprovada, né, onde todos os itens estão cumpridos. Algumas falhas, mas que envolvam um risco baixo, né, elas acabam sendo autorizadas através de uma liberação excepcional condicionada, né, à correção. E nós temos falhas que são identificadas a partir de risco médio, elas acabam, então, registrando uma não conformidade, né, que a empresa contratada vai ter que estabelecer um plano de ação, e a gente vai acompanhando, e, se não cumprir, daí tem uma série de sanções estabelecidas no contrato, né, para que ela seja punida. E assim fecha, então, o ciclo, né, do nosso sistema de gestão ambiental e social. Então, a gente fez a avaliação, né, de quais são os riscos que o projeto tem, quais são os programas, os procedimentos que a gente precisa, né, adotar para evitar que eles aconteçam, e o monitoramento para garantir que isso aconteça durante toda a execução do projeto. E, à medida que a gente for identificando, né, ações de correção, a gente vai aprimorando isso aqui, corrigindo e melhorando. A Daiane vai conversar um pouquinho, então, com vocês sobre os nossos canais aí de comunicação e como que vai ser a interação, né, a partir daqui. Pessoal, então a gente tem alguns canais, né, de comunicação, que é por e-mail, telefone, o atendimento presencial, o mais próximo aqui é o da subprefeitura. Não temos mais da subprefeitura do Vila Nova, é o do centro. O 115, o 0800, né? E o Sistema de Gestão de Reclamações Ambientais e Sociais da AFD. Também temos o Núcleo de Atendimento Social, através do WhatsApp aqui 999-23-7394, né, para auxiliar aí, principalmente as pessoas mais vulneráveis. E também temos as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o site da companhia, Twitter, isso, e o Twitter. E temos o plano de engajamento. O plano de engajamento são as ações socioambientais que a gente faz na comunidade. Essa parte da consulta pública aqui que a gente está fazendo, ela faz parte do plano de engajamento. Além dela, tem as reuniões da comunidade também. Então, sempre que necessário, sempre que a gente sentir necessidade, a gente vai convocá-los para uma reunião, ou quando a gente sente necessidade de informar vocês, fazer alguma comunicação, ou quando a gente vê que vocês precisam trocar alguma informação com a companhia também. A gente faz as divulgações todas, principalmente nas redes sociais da companhia, então é muito bacana, muito importante que vocês sigam-nos nas redes sociais, né, e atualizem o cadastro também na Companhia Águas de Joinville.
no início da obra, antes de iniciar a obra, a gente vai enviar uma cartinha para vocês, que é a abordagem domiciliar, informando que a obra vai começar, né? Então, vocês vão ter esse conhecimento. Também vamos fazer uma nova reunião para informá-los isso. Com relação às escolas, a gente tem aí o Expresso da Águas, é uma unidade móvel, a gente atinge, então, as crianças, para que as crianças também saibam o que a gente está fazendo, a importância do nosso trabalho. Tem as capacitações profissionais, em algum lugar, por aqui tem alguns folders ali das capacitações que a gente promove. São cursos gratuitos de calceteiro e de hidráulica. Todos estão convidados a participar, são cursos bem bacanas. Acompanha a gente também em todas as nossas ações, a gente fala sobre os nossos canais, então é muito importante a gente escutar vocês, as manifestações que vocês têm, e a gente gerencia todas essas manifestações, sendo elas positivas ou negativas. E aí a gente analisa e verifica se o que a gente está fazendo está legal, o que a gente pode melhorar, em cima desse sistema que a gente tem de manifestações e queixas. Para isso, a gente também tem uma matriz de partes interessadas. Essa matriz de partes interessadas, ela consta ali todas as escolas da região, igrejas, associação de morador, as lideranças da comunidade, a parte do CRAS, da saúde. Então, se alguém aqui gostaria, né, de estar recebendo essas informações a cada ação que a gente faz, a cada novidade que a gente tem desse empreendimento, principalmente, vocês podem fazer um xizinho ali na lista que vocês assinaram de presença, que a gente coloca ali como uma liderança da comunidade aqui e começa a repassar essas informações para vocês. Eu queria só fazer uma perguntinha, assim, como vocês gostariam de receber as informações desse empreendimento? Qual que é a melhor forma? Se o WhatsApp, se o e-mail, se as redes sociais, se um carro de som? Carro de som vocês acham legal? Não? Não? Sim? WhatsApp? Legal. Eu posso pegar o WhatsApp que vocês colocaram ali na folhinha? Então tá, quando a gente tiver alguma novidade desse empreendimento, então a gente vai enviar uma mensagem para vocês pelo WhatsApp. E é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui a reunião, a nossa consulta. Oi? A previsão para começar o empreendimento. O senhor, agora a gente vai fazer a gestão das manifestações. O senhor chegou a assinar, a preencher ali e fez esse questionamento? Não? Então, tá. Eu vou passar ali eu já conversei com o senhor, porque daí agora a gente vai fazer essa gestão. A Samanta pegou a manifestação de todo mundo e aí a gente te responde só para ficar registrado e a gente ter um controle. Tá bom? Pessoal, eu numerei aqui os formulários, conforme a gente foi recebendo. Tá? Eu vi aqui que tem algumas pessoas que desejam falar, outras preferem que o moderador leia. Tá? Então, o primeiro aqui seria o senhor Roberto Hayden, né? Ele deseja falar. Então, o senhor, por gentileza, pode vir aqui. Você pode ficar aí. Como o senhor preferir. Queres o seu formulário para saber o que... Isso. Na verdade, assim, para executar as obras, a gente precisa, como se fosse fazer um financiamento da casa, né, para comprar uma casa. Então, a gente faz, como o nosso volume de investimentos, né, nos próximos anos é bastante grande,
a gente não teria condição com caixa da companhia de fazer. Então, a gente está trabalhando nos últimos anos nessa captação de recursos. Então, tem recursos do governo federal, tem recursos que a gente está negociando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e tem recursos dessa Agência Francesa de Desenvolvimento, que é um órgão de fomento para desenvolver, né, principalmente projetos na área ambiental, social. Então, esse projeto, especificamente, ele vai ser executado com recursos desse contrato de financiamento com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Não, é um empréstimo normal. A diferença é que os juros, como elas são instituições, digamos assim, de fomento, o juro acaba sendo muito baixo, mais baixo do que se a gente contratasse empréstimos aqui nas instituições financeiras nacionais. Então, a vantagem quem tem somos nós, que a gente está conseguindo um financiamento com um juro bastante baixo, né? 2% ao ano. Então, é muito baixo. Não. Nada. Não, é só um contrato de financiamento. É um banco, é um contrato de financiamento, eles emprestam, a gente paga as prestações, finaliza o contrato, encerra o vínculo. Ótimo, muito obrigada pela sua contribuição. A gente vai anotar aqui. A ideia da consulta é justamente essa, né? Quais são as preocupações e como que a gente pode melhorar os nossos programas, né? Aprimorando eles. Esse é o objetivo. Valeu, obrigada. Só respondendo à última pergunta, os veículos que passam aqui, né, eles normalmente estão focados em ações, né, ou são os operadores da estação, então às vezes eles não estão com esse olhar treinado, né, tipo, não é a mesma equipe que poderia lhe atender num conserto, num reparo de vazamento. O melhor fluxo para essas situações, para desdobrar isso, tem que ter um registro lá nos nossos canais de atendimento. Então, tem que ter um registro, um protocolo, alguma coisa, porque daí, automaticamente, isso desdobra para uma programação de uma equipe específica para fazer a manutenção. A gente pode reforçar isso num treinamento, uma orientação, até para as equipes que vão estar na obra, né? Elas podem identificar. Sim. Perfeito. Bom, o outro formulário é do Gerson Ivan Hard. É para o moderador ler, então eu vou ler aqui a manifestação dele. Primeiramente, está parabenizando, né, a equipe pela apresentação. E agora, aqui na sequência, ele fez duas perguntas, né?
qual a captação atual em metros cúbicos e qual o aumento da captação em metros cúbicos? Eu não vou saber responder em metros cúbicos, mas hoje a gente tem uma outorga, né, autorizando a captação de 500 litros por segundo, e esse projeto ele não prevê alteração nenhuma nesse volume. A gente não está ampliando a capacidade da estação. O que a gente está é só fazendo melhorias estruturais para melhorar o processo de tratamento. Então, não vai ter um aumento, né, no volume de água captado do rio. Aí ele até finalizou aqui, né, dizendo que se tiver esse aumento seria um impacto. O terceiro, então, é o seu Henrique Deckman, ele deseja falar. Boa noite. Obrigado, quero dar os parabéns. Ok, muito bem. Boa noite, é bom estar com vocês aqui essa noite. Parabéns à Águas de Joinville e a toda a associação e os moradores aqui por tirar esse tempo nesta noite. Eu só queria registrar dois questionamentos, e que foi quando nós aprovamos na Câmara de Vereadores. Aliás, para quem ainda não nos conhece, sou o vereador Henrique e estivemos acompanhando na Comissão de Finanças, e uma das questões que eu coloquei na época ainda era o Giancarlo, o nosso presidente, e a gente colocou, o questionou na questão da nossa aprovação para o convênio, junto com o Banco de Desenvolvimento da França, o Fundo de Desenvolvimento da França, de aproveitamento do lodo para adubo, para agricultura. Neste caso aqui, é uma das questões que poderíamos estar prevendo, de repente, essa questão, qual seria a utilização ou encaminhamento do lodo. E quando foi falado, logo pensei nessa questão, se é possível, em parceria com, talvez não ele sozinho, mas nesta mistura, o que nós estamos trabalhando forte em Joinville, a questão dos resíduos orgânicos, e de repente podemos estar utilizando nessa mistura o lodo, só para a gente saber como é que está essa previsão, se alguém tem alguma perspectiva. E a outra, nós estamos trabalhando no gabinete, o nosso projeto no município de Joinville é a questão do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Vocês acreditam que é possível, nesta bacia, nesta região, também estar incluindo esta parceria com os moradores para futuro pagamento por serviços ambientais? Ok, muito obrigado. Boa noite, vereador Henrique. Em relação ao lodo, a gente está, nesse exato momento, com um chamamento público aberto na companhia para soluções voltadas à destinação e tratamento do lodo de estação de tratamento de água. Tá? E em relação à estação de tratamento de esgoto, a gente tem um projeto que é a construção de um biodigestor e uma usina de compostagem. A usina de compostagem, por quê? Porque nos tratamentos de esgoto, o subproduto do tratamento é a geração de lodo. A gente tem um volume muito grande e um custo muito alto para essa destinação. Hoje, para vocês terem uma ideia, é na casa de 6 milhões por ano. Quando a gente já tiver praticamente com a cidade inteira atendida para esgotamento sanitário, a gente vai estar falando uma conta que vai gerar entre 12 e 15 milhões por ano. E a ideia, então, é criar um biodigestor para gerar energia, faz a decomposição desse lodo e o rejeito final, a gente lança ele numa usina de compostagem e reutiliza ele como condicionador de solos, para adubo orgânico mesmo. Tanto pode ser disponibilizado aqui para a comunidade, como no PSA do Rio Cubatão, que já está em andamento. Em relação ao PSA vir para cá, é o nosso plano futuro. Hoje, o nosso projeto do pagamento por serviço ambiental, que é a montante para cima da captação do Cubatão, ele já está no segundo ano, segundo edital lançado. Nós já temos algumas pessoas que aderiram e a gente está dando continuidade nele, engrenando ele lá na região do Cubatão, mas automaticamente ele está na nossa previsão, num futuro muito próximo, a gente trazer ele também para o Piraí. Principalmente porque existe a previsão de a gente construir a estação de tratamento Piraí Sul, que é mais a jusante aqui de vocês, para frente um pouquinho aqui de
da cidade, é mais sentido saída da cidade já. Então, a gente vai construir uma nova estação de tratamento com capacidade para tratamento de 750 litros por segundo. E por que a importância do PSA, que é o pagamento por serviço ambiental? Toda região que fica para cima da captação, quanto melhor a utilização, melhor é a qualidade da água. E nada mais justo do que a gente ter um programa que remunere a boa utilização das margens do rio para que a gente não polua essa água. Tá bom? Eu acho que eu só queria, só complementando a fala do Camilo, veio a preocupação, né, sobre a gente estar financiando, né, com recursos da FD. Isso abre possibilidades para outras parcerias. Então, um exemplo é esse estudo, né, do reaproveitamento do lodo lá do sistema de esgoto. Ele é um estudo que a gente está negociando uma parceria em que eles vão financiar, eles vão pagar. Daí não é financiamento, é dinheiro dado mesmo. Então, eles têm... Então, essa negociação abre outras possibilidades e outras oportunidades para a gente estar aprimorando, né, inovando cada vez mais no nosso processo, né, de tratamento de água e esgotamento sanitário. O próximo formulário não está assinalado se a pessoa deseja falar ou se eu leio a pergunta. É Maicon Eduardo Altrac. A relação ao aumento do consumo da água, né? Quanto seria? Certo. Tá respondido para você, então? Tá bom, obrigada. O próximo seria Tarciso. Ai, desculpa, eu não entendo o sobrenome, para não falar daí. Boa noite, pessoal. Eu sou Tarciso, morador aqui da Estrada Piraí. As minhas dúvidas é o seguinte, falando sobre resíduos, vocês trataram aqui da questão da lama, né? Mas a minha preocupação é mais no sentido da terra que vai ser removida. Isso vai ser um volume grande, pequeno, e se for grande, se essa terra que vai ser removida dali para fazer a obra, poderia ser aproveitado de alguma forma na comunidade. Tá? Então, essa é uma pergunta. Qual o destino que isso já está sendo providenciado? E a outra questão é qual o impacto dessa obra no fornecimento atual da água para os moradores em geral, porque são 25%. Vai haver interrupções frequentes ou não vai haver interrupções com uma certa frequência em função da obra, enquanto ela estiver acontecendo? Por que eu faço esse questionamento? Porque hoje, cada momento em que nós temos uma interrupção, quando retorna, a tubulação vem com muito ar e o nosso relógio dispara. Tá? E isso tem um impacto na nossa conta mensal. Tá? Então, essa é a minha dúvida, que talvez pudesse alguém nos ajudar. Tá bom? Obrigada. Bom, primeiro, em relação aos resíduos, né, da movimentação de terra, a gente estima que seja um volume, uma movimentação de terra de porte médio. Agora, o volume, quantas caçambas, quantos metros cúbicos, daí eu não sei se o Jason já tem isso quantificado, porque a gente precisa avançar, né, a nível do projeto executivo. Hoje, o que estabelece o nosso plano de gerenciamento de resíduos é que todo esse material ele deva ser destinado para um aterro, né, licenciado, e para os moradores, né, para outras utilidades, a gente entende que é uma possibilidade de reaproveitamento, mas a gente condiciona isso à apresentação de um alvará de terraplanagem. Então, se você tem autorização, né, do município, do órgão ambiental, para fazer então esse aterro na tua propriedade, a gente pode sim estar disponibilizando. Então, e normalmente as empresas elas acabam até porque a distância do aterro é muito longe, né? Então, havendo esse interesse, é importante também já sinalizar, né, quando tiver a reunião de abertura de obra, tudo mais, e daí ter a documentação certinha, né? Sem o alvará a gente não pode, porque a gente precisa também ter a comprovação de que a gente fez a destinação correta e adequada, tá? E em relação à segunda pergunta aqui agora, deixa eu lembrar que eu já esqueci.
Interrupção. Como eu falei, está prevista só uma interrupção de quanto tempo, Jason? Aproximadamente 8 horas no final da obra. Quando a gente tiver que interligar as unidades novas com o sistema que já está em operação, vai precisar fazer uma parada. É a única previsão. E, em contrapartida, o projeto ele vai melhorar, né, no futuro, até porque tem a previsão de um reservatório, né, justamente para dar uma minimizada aí nos impactos, né, decorrente de outras paradas de manutenção que forem necessárias. Em relação ao ar da tubulação, eu não tenho propriedade para falar, mas dizem os especialistas lá da companhia que o que entra, sai no hidrômetro. Então, o impacto no consumo não muda. Lá a gente tem um laboratório, né, de calibração do hidrômetro, validado, acreditado pelo Inmetro. Então, assim, eu não sou a pessoa mais indicada, mas a gente se coloca à disposição também para colocar em contato, né, com as pessoas que têm mais propriedade para isso. Eu não sei explicar tecnicamente, né, mas a gente sabe, a gente tem um controle e a missão da companhia é fazer a cobrança justa, né? Então a gente faz todo um controle, uma calibração, né, dos medidores, justamente para evitar, né, qualquer falha, né, nem para mais nem para menos. Isso, a gente anota ali e dá um retorno no WhatsApp. Tá, outro formulário, então, é de Rogério Tomasi, solicitou, né, que o moderador leia. Com essa ampliação, irá aumentar a capacidade de fornecimento? Se sim, a previsão de atender as demais propriedades do Piraí, que hoje não possuem rede de distribuição? A gente já tinha explicado que ele não tem um aumento de capacidade, e sim uma melhoria no próprio tratamento e no sistema. Hoje, quem está aqui, quem que não tem abastecimento pela Águas de Joinville? O que a gente precisaria fazer para atender vocês? Está muito longe da adutora? Vocês usam água do morro ou do poço? Tá. Mas vocês têm interesse em ter a nossa água? Tá bom. Não, então tá. Sim, por favor. Eu que fiz a pergunta. É que assim, a nossa preocupação é com aquela famigerada portaria 888, que está pegando bastante, né? E para quem não tem rede de distribuição, ainda a Vigilância Sanitária está saindo, notificando, eles deram uma segurada agora, porque a gente estava tentando mudar o entendimento, né, da portaria. Mas o ônus para quem pega a água de um poço artesiano ou de um manancial superficial é muito alto para a gente atender todos os parâmetros da portaria. E isso vai inviabilizar diversas atividades, né? Então a gente já falou isso para um monte de gente, para vocês, né? Então isso, caso a gente não mude o entendimento da portaria, sem dúvida nenhuma a gente vai precisar da água da rede de distribuição, porque muitos empreendedores não vão conseguir manter suas atividades por conta do custo de manter todas as análises, né? Então, sim, então a minha propriedade, por exemplo, é uma que teria interesse em ter rede de distribuição. Nós tivemos já algumas reuniões a respeito. A última, então o presidente da Águas de Joinville, inclusive, veio ao nosso gabinete e apresentando algumas possibilidades. Já tivemos reunião novamente nas secretarias, na prefeitura, e até agora a gente não aceitou ainda os valores que foram apresentados. Ele disse, olha, impossível, tem que negociar, temos que fazer, tem que baixar. E aí, talvez seja de fato uma dessas saídas de que, de repente, temos que ter a rede da Águas de Joinville atendendo aos nossos agricultores, para poder justamente não precisar pagar esses valores aí, né? Então, enfim, está em negociação, não chegou a ser um valor, e os valores, a pesquisa que o presidente fez com a equipe, a gente chegou à conclusão que é impossível aceitar desse jeito que veio da Anvisa, enfim, do Ministério da Saúde em Brasília. Ok? Só para dizer que está aí, eu estaria indo semana que vem para Florianópolis para falar lá,
para ver com o Estado qual é a avaliação que eles estão fazendo. Tive que rever agora a minha viagem para lá, mas estamos indo atrás. Obrigado. Bom, pessoal, e para quem está ali próximo da adutora, tiver essa necessidade comercial, faz uma conexão a Águas de Joinville e aí vai apresentar os laudos. Nossa água distribuída, a gente faz análise, tem um laboratório acreditado pelo Inmetro, tem toda a confiabilidade, a garantia da água que é distribuída para a cidade, ela está dentro de todos os parâmetros e comercialmente para vocês. Isso é importante que você consegue fazer a comprovação. Então, às vezes, vai acabar valendo a pena se conectar ao sistema, porque você vai ter lá um consumo em função do teu volume consumido, né? Ainda mais agora com a TBO, você paga efetivamente o que você consome e você vai conseguir aí comprovar para a vigilância sanitária que você está dentro dos padrões e parâmetros de potabilidade, né? Para processar o teu produto com água certificada e não ter nenhum tipo de problema. Sim, uma coisa que é bem importante, obviamente, para quem está próximo à adutora, é muito fácil para a gente se conectar. A gente faz ali uma ligação. Mas para quem está muito distante, e aqui por ser uma área rural, a gente tem algumas limitações. A gente conseguiria disponibilizar a água ali em um cavalete e vocês teriam que fazer uma conexão ou fazer uma extensão talvez maior. Tá? Eu só queria complementar que, em relação a essa discussão aí da portaria, a companhia tem acompanhado e tem apoiado a UDR, né? Então a gente fez, nosso laboratório, né, fez algumas análises, né, da qualidade da água. Então a gente está apoiando aí esse processo de discussão e a gente entende que é desarrazoada a exigência, né? Realmente inviabiliza qualquer atividade. E então a gente está aí também apoiando, né, com oficinas também. Nós realizamos lá na UDR, né, até o nosso colega que é supervisor, né, aqui de tratamento de água, ele apoiou, né, orientando também possibilidades alternativas, né, de desinfecção, né, da água para garantir, né, o atendimento à qualidade da água. E também a gente está contribuindo com informações, né, sempre que necessário, né, porque a gente faz esse controle, né, e realmente a carga é bem pesada, né, não dá para ter esse nível de exigência. A gente entende também que é desproporcional, mas também a gente está à disposição para avaliar a possibilidade de conexão na rede, né, às vezes uma extensão, né, tem um procedimento que faz essa análise, né, de viabilidade técnica, em algumas situações talvez seja o caminho. O próximo formulário é Gustavo A. Tubel. Ele deseja falar. Boa noite. Algumas das minhas perguntas já foram respondidas. Eu vou fazer uma nova pergunta. Naquele momento de transição que tiver a parada de abastecimento, caso alguém necessite de água, vai ter disponibilizado um caminhão-pipa para abastecer a comunidade? Geralmente, quando a gente faz as paradas, em geral elas são programadas. Tá? A estação de tratamento e toda a reforma, ela tem todo um cronograma e um planejamento. Então, a gente tem a primeira etapa, mexer ali na ampliação dos filtros, para que você possa fazer a reforma dos filtros antigos. E toda a paralisação, ela é comunicada, inclusive, com antecedência. Quando a gente faz uma parada, a gente da estação de tratamento do Piraí, a gente está deixando praticamente 25% da cidade sem água. Então, a nossa priorização no atendimento, a gente sempre vai levar em consideração hospitais, órgãos públicos e a gente cria uma escala de atendimento. Não quer dizer que a gente não vai te fornecer um caminhão-pipa. O que a gente vai fazer é uma priorização do atendimento. Pode ser que você não seja atendido por aquele período e a gente não consiga um caminhão-pipa. Isso vai depender muito do sistema de abastecimento de água, principalmente em relação a hospitais, órgãos públicos que envolvam grande concentração de pessoas. Tá ok? Mais um formulário para o moderador ler. Tá? Então, esse é do vereador Adilson Girardi. A primeira pergunta: com as obras, haverá maior fluxo de máquinas e caminhões? Há previsão de manutenção das estradas? Segunda pergunta:
A CAGE pode utilizar recursos do financiamento para melhorar os acessos à ETA? A previsão de pavimentação das estradas de acesso? E a última pergunta: com a modernização da ETA, a previsão de melhoria no atendimento a moradores da região rural, como na estrada Anaburgo, onde há problemas de pressão, ou na estrada Blumenau, onde os moradores não têm água potável? Com relação às obras, haverá um maior fluxo de máquinas e caminhões, a previsão de manutenção das estradas. Na execução da nossa obra, a gente vai prever que a gente possa estar em conjunto, inclusive com a subprefeitura, refazendo o cascalhamento para que a gente não deixe deteriorar os acessos. Tá? A CAGE pode utilizar recursos dos financiamentos para melhorar os acessos à ETA. A previsão de pavimentação das estradas de acesso. O financiamento, quando a gente faz a estruturação dele, eles emprestam dinheiro com uma destinação específica. Então, quando a gente captou os 300 milhões da FD, a gente disse que parte desse recurso ele estava destinado à reforma e modernização da estação. Os acessos não estão inclusos. O que está incluso na obra da estação de tratamento do Piraí é um acesso interno. Hoje a gente tem muita dificuldade, porque ele é um acesso ruim dentro da estação, principalmente nos pontos de captação. E a gente está prevendo arrumar esses acessos, inclusive para melhorar a acessibilidade dos nossos colaboradores, porque são condições, inclusive, insalubres. Por quê? Porque o pensamento sempre foi de mexer o mínimo possível com o meio ambiente, só que isso está se tornando muito perigoso para quem trabalha lá todo dia. Então a gente vai fazer adequações para melhorar o acesso para que os nossos colaboradores não tenham nenhum risco de acidente. Mas não tem previsão de mexer nos acessos do portão da companhia para fora, não existe nenhuma previsão dentro desse financiamento. Com a modernização da ETA, há previsão de melhoria no atendimento a moradores da região rural, como na estrada Anaburgo, onde há problemas de pressão, ou na estrada Blumenau, onde os moradores não têm água potável. Bom, na região da estrada Anaburgo, existe hoje uma limitação em que a companhia tem um processo junto ao órgão, que é o CI, que a gente depende de uma liberação deles, para que a gente possa entrar com a nossa obra e fazer obras de melhoria para melhorar o atendimento à região ali do Anaburgo. Essa obra, inclusive, está contratada pela companhia e a gente ainda está nos trâmites de aprovação junto ao CI. Existe um compromisso nosso de entrar para executar essa obra o mais rápido possível, mas a gente ainda tem essa dependência do CI. Caso eles não deem uma resposta para nós até o final desse ano, a gente pretende começar a obra mesmo sem licenciamento a partir do ano que vem. Em relação à estrada Blumenau, ninguém escutou que eu falei isso, tá? Porque não pode. Em relação à estrada Blumenau, a companhia ela pode fazer ampliação de sistema de abastecimento de água, mas ela tem que priorizar áreas urbanas. Como ali é considerado uma estrada rural, o que a gente está trabalhando é em um projeto e que a gente consiga fontes de recursos através do Fundo Municipal de Saneamento Básico para a execução dessa obra, ou através de alguma emenda parlamentar, algum recurso externo que venha para fazer o atendimento a essa região, porque ela não é uma área urbana, ela é uma área rural, e nesse caso o nosso trabalho ele tem que ser priorizado para as áreas urbanas da cidade de Joinville. Tá ok? A próxima pergunta é do José Lucas Dornelles. Quando vai iniciar o empreendimento e qual a duração da obra? Então, no momento a gente está na fase de projeto dessa obra. A previsão de início de obras é no último trimestre de 2023 e a previsão de duração é de 2 anos. E a última pergunta é da Silvia, né, a presidente da Associação de Moradores. Ela quer saber qual o horário
que haverá movimentação para não prejudicar o turismo local, né? Qual será o horário de movimentação? O horário é horário comercial, quando acontece a obra. O que acontece são serviços excepcionais, como a Cláudia comentou, por exemplo, da interligação da estrutura antiga com a nova estrutura, pode acontecer num final de semana. Mas, principalmente, horário comercial é quando a gente vai ter a maior movimentação, trânsito de máquinas, veículos. Queres vir aqui, Silvia, falar um pouquinho? Exatamente. É muito bom ter trazido essa preocupação, porque, a princípio, o cronograma segue, né? Ele não vai paralisar em período de férias, mas eu acho que é totalmente passível de alinhar um planejamento, pelo menos em relação aos horários, né? Então, quando chegar lá na fase de execução de obras, então a gente pode, né, nas próximas reuniões ali, trazer, né, talvez sugestões, né, qual que seria, vocês entendem, parar não vai dar para parar a obra, mas qual que seria o melhor horário, né, para fazer esse trânsito de acesso, programar a entrega de material, isso tudo é possível de se programar, né, na fase do planejamento da obra. Então, é importante também vocês trazerem o que ficaria mais confortável, né, o que traria o menor impacto, né, em relação a essa situação, para que a gente possa estar considerando, então, junto com a empreiteira, no planejamento da obra. Se seria melhor concentrar no período da manhã, no período da tarde. Então, como que a gente pode fazer para minimizar, né, esse impacto? Nos locais. É bem importante a sua manifestação. Já fizemos reunião agora, né? O colega vereador Adilson tinha pedido. Nossa equipe veio aqui entre Natal e Ano Novo para avaliar junto com a Polícia Militar, porque, de fato, não tem nem palavras para descrever o que aconteceu, de pessoas botarem carro dos dois lados da rua e de ninguém passava, nem ia, nem vinha. Quer dizer, é tão louco isso. Então, a ideia é que agora a Polícia Militar, a Guarda de Trânsito nossa, possa estar acompanhando para que haja estacionamentos de um lado só, mas pode acontecer alguma surpresa igual. E aí tem que, de fato, prever para, de repente, os caminhões trabalharem de noite, enquanto de dia o pessoal está, se fosse possível, quero dizer. Mas que a gente diz até brincando, mas dependendo da situação, vai ser difícil caminhões. Daí, quando você falou ali que talvez pode ter acidentes, pode de fato acontecer. Então tem que ter bem mapeado isso para evitar algum momento triste aí até. E a gente espera que, com todo o trabalho que a própria Polícia Militar e a Guarda Municipal vivenciaram este ano, eles já perceberam que tem que vir aqui mais cedo e acompanhar para poder, de fato, não ter esse exagero todo que teve nesse ano de forma especial. Mas agora, com os caminhões e tudo, é bom planejar bem isso. A obra ela tem várias etapas. Então, ela começa com a parte de terraplanagem, movimentação de terra.
o que a gente pode fazer, que é bem prudente, é esses momentos em que a gente tem maior movimentação de veículos, a gente escalonar eles para que eles ocorram num momento fora do pico, momentos que não interfiram no dia a dia das férias. Na verão. Sim. Não, é que assim, ó, a gente tem que só casar os momentos da obra com os momentos de pico em função do verão. O que a gente precisa trabalhar em cima dos cronogramas para que a gente não sobreponha, porque assim, passou a parte de terraplanagem, a gente vai ter muita obra civil, então a gente vai ter uma equipe que fica alocada lá, mas você não tem trânsito de caminhões. Então não muda muita coisa na dinâmica. É um carro que vai de manhã e um carro que volta à tarde, e algum transporte de material durante o dia que é menor. Mas o período de terraplanagem, sim, ele é um momento mais turbulento, que é um momento que a gente precisa organizar isso dentro desse período de férias. Sim, vão ter as concretagens, mas a gente consegue escalonar de acordo com a necessidade aqui para que não traga tanto transtorno, né? Tá? A gente vai levar isso em consideração, tá bom? Pessoal, aqui nós encerramos, então, as manifestações através dos formulários. Mas alguém deseja fazer alguma pergunta? Fica aberto caso alguém queira fazer algum questionamento, dar mais alguma sugestão. Nada? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Cláudia? Eu só queria reforçar, então, que todo esse material, né, esse estudo, os programas, eles vão estar disponíveis, então, no nosso site. E ainda, por um período, vai ficar aberto ainda. Então, se surgir, né, mais alguma sugestão, mais alguma preocupação, então é importante, através do próprio site ali, já fazer o registro para que a gente possa. Então, a gente fica um período ainda, né, esse material disponível para vocês estudarem, analisarem e continuarem essas contribuições para a gente poder, então, fazer a versão final, né, desse documento, que daí ele vai ser uma obrigação, né? Esses programas eles passam a ser uma obrigação contratual durante a execução, e daí a gente fecha com as contribuições de vocês. Tá? Obrigada mais uma vez pela participação, pela colaboração. É bem importante a gente né, a gente ter essa troca para a gente ir ajustando aí e fazer com que tudo ocorra da melhor forma possível. Só para complementar a fala da Cláudia, a ideia de a gente ter vindo aqui é estabelecer um canal. Vocês têm o nosso contato, vocês têm o WhatsApp. A melhor forma que vocês acharem. A gente começou a obra, está interferindo, a gente senta, conversa, redistribui, organiza. Então, o importante é a gente estar sempre conversando. Vai ter transtorno? Vai. Mas é por isso que a gente está aqui, para que a gente possa acertar esses ponteiros. Se deu certo, tudo bem. Se não deu, a gente volta aqui, conversa, vê o melhor caminho e muda os cronogramas, ajusta o que tiver que ajustar, para que também não seja um problema para a comunidade. O que a gente precisa é efetivamente modernizar a estação. Isso vai ser muito importante para o abastecimento da cidade. É uma obra que vai garantir os próximos 30 anos da estação, ela vai ficar lá super moderna, a gente vai ter segurança operacional, a qualidade da água está garantida, mas também é não trazer o transtorno no período de obra. É por isso que a gente fez o canal de conversa, para que, se tiver qualquer problema, vocês venham e falem para nós e a gente faz os ajustes. Agradeço novamente aí a presença de todos, muito obrigado, bom descanso. Pessoal, só mais uma coisinha. Nós não costumamos fazer visita à estação de tratamento de água do Piraí, né? É liberado a visita somente a Eta Cubatão, mas foi aberta uma exceção aqui para os moradores da região. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, nós podemos fechar um grupo, né, antes de iniciar as obras, para levá-los até a estação de tratamento, para que vocês conheçam todo o processo. Certo? Então, a Silvia tem o meu contato, né? Nós temos nos falado, aí fica o convite para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite.